Vamos lá, né? Continuando nossa análise do artigo 225, tá? Então, o artigo 225 da Constituição é o nosso artigo base, é por ele que nós vamos nos guiar para poder, inclusive na próxima aula, estarmos tratando sobre a legislação infraconstitucional, né? Esse que trata do Estatuto do Meio Ambiente. Então, nós vamos estar tratando desse artigo 225, esmiuçando ele para que a gente possa estar compreendendo toda a sistemática do texto constitucional e como ele veio a estar indo para as demais legislações de forma bem simples, né? A gente vai compreender qual o sentido do nosso texto, né? O que o legislador quis, portanto, né, compatibilizar aí os interesses, como a gente já falou, né, o desenvolvimento econômico, juntamente com o desenvolvimento do meio ambiente, né, ou melhor, garantir um meio ambiente equilibrado e saudável, como a gente já vem falando tanto e repetidas vezes. Tá? Então, o artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para os presentes e futuras gerações, né? Então ele dá uma incumbência tanto à sociedade, ou melhor, ele começa pelo poder público, impondo-se ao poder público e à coletividade. Então ele não tirou de nós esse dever de estar também defendendo o meio ambiente e estar preservando, né? Na coletividade, o dever de defendê-lo, de preservá-lo para o presente, para a geração futura. Então isso é importante a gente estar destacando aqui, né, que a ideia é essa comunicação entre as gerações, né? A nossa geração está aí voltado com o seu olhar, preservar o meio ambiente para a geração futura. Devemos ter esse cuidado, mais do que tudo, com o meio ambiente, para que nossas próximas gerações tenham pelo menos a possibilidade de viver com o mínimo, né? O mínimo seja garantido para elas. Então, é um tema muito atual, lógico, e discutido em outras épocas, mas agora, mais do que nunca, essa degradação do meio ambiente é elevada, tanto nas reservas ambientais, como também nas cidades, né? O urbanismo também, cada dia mais, exige da gente a ideia de um meio ambiente equilibrado. Então, sendo direito de todos, é comum, né, esse bem comum do povo, que é essencial à qualidade de vida, protege-se a vida humana para assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições essenciais para o seu desenvolvimento. Então, não tem como desenvolver o homem em si sem compatibilizar com a preservação do meio ambiente. Então, a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado do artigo 225 versus o desenvolvimento econômico, é o que nós já falamos aqui lá do artigo 170, é aí o nosso grande desafio. A qualidade de vida é o que está implícito lá no artigo 5º, né, que vai dar direito do homem a ter o direito à vida. Então, o direito à vida está ligado ao meio ambiente equilibrado. Então, é fundamental para que o poder público venha garantir a vida, não apenas a vida de si e em si, por si e em si, mas uma vida de qualidade, né, se tornando aí um direito difuso a ser alcançado pelo poder público e pela coletividade, proteger para que todos venham proteger e usufruir desse bem, que é um bem de todos, um bem comum do povo, como nós já falamos. Então, o inciso 1º, ou melhor, o parágrafo 1º vai dizer que para preservar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, como nós falamos no último bloco. Para assegurar a efetividade, incumbe ao poder público, como nós já falamos, impedir a essas práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies e venham submeter esses animais a crueldade ou a tortura. Então, o inciso 1 do parágrafo 1º vai dizer que é necessário preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o meio ambiente das espécies e ecossistema, como nós falamos. O inciso 2, que é o que nós vamos destacar nesse bloco, é justamente preservar a dignidade, ou melhor, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país,
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético, né? Então, nós vamos estar agora tratando em uma área, nós vamos estar falando de diversidade ecológica ou biodiversidade, né? O que que é isso? Né? O que que é o artigo 2º da Lei 9.985/2000 vai dizer para a gente o que é essa diversidade ecológica ou biodiversidade. É justamente a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, os ecossistemas aquáticos, os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas, né? Então, essa variabilidade, essa diversidade ecológica ou biodiversidade é toda essa gama de patrimônio genético que nós temos nas diversas espécies, tanto no sentido dos ecossistemas terrestres, nos marinhos e nos ecossistemas aquáticos e ecológicos que fazem parte ainda dentro dessa sistemática que é o meio ambiente. Então, esse patrimônio genético compreende todos os seres vivos habitantes da Terra, que é o que diz aí o inciso 2, a preservação da diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. E a fiscalizar, né? Além disso, ele dá essa incumbência ao poder público, além de preservar a diversidade, ainda fiscalizar para que os entes, para que as entidades que sejam dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético sejam aí fiscalizadas quanto ao desenvolvimento da sua atividade. Então, essa inciso 2, ele é bem amplo no sentido de falar da diversidade como integrante desse patrimônio genético do país. Como eu disse, no conceito da própria lei, abrange tudo isso que nós acabamos de falar. Certo? Então, esse inciso 2, ele foi regulamentado pela Lei 8974 de 1995, que estabelece, estabelecendo as técnicas de engenharia genética, nós estamos falando agora de patrimônio genético, da liberação do meio ambiente de organismos geneticamente modificados, autorizando o poder público a criar, no âmbito da Presidência da República, uma comissão chamada de Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, garantindo aí que a biossegurança ou a biodiversidade, a diversidade ecológica do Brasil, ela seja preservada, fiscalizando. Olha só, lembrem lá do que diz o inciso 2. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético e ainda fiscalizar as instituições que são dedicadas a essa atividade, certo? Então, essa situação aí fica bem clara no inciso 2. Então, passando para o inciso 3, ele dá mais uma incumbência ao poder público, qual seja definir em todas as unidades da federação os aspectos territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a suspensão permitidas somente através de lei, sendo vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então, esse inciso ele foi regulamentado, como eu já falei, pela lei 9985/2000, que institui esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Os aspectos territoriais e os microsistemas são denominados unidades de conservação. São legalmente instituídos limites de conservação com objetivos específicos, Vem especificar determinados objetivos em que a lei vai estar protegendo essas unidades de conservação que foram criadas com o intuito de preservação, de garantia, ou melhor, do desenvolvimento dessa biodiversidade. Então, todas as unidades da federação têm espaços territoriais chamados de Unidade de Conservação da Natureza, a UCN, Sistema, na verdade, é SNUCN, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza.
Essas unidades de conservação são legalmente instituídas, os limites, né? Cada ente vai ter que delimitar vai instituir essas unidades de conservação, que vai ter objetivos específicos, claro, que nós sabemos que é justamente de proteger a fauna e a flora de cada um desses espaços, ok? Então, já que a gente continua.